Houve um tempo em que aqueles que se sentiam ultrajados com seus direitos vilipendiados iam se queixar ao bispo. Mais recentemente, houve um período em que aos queixosos só restava o silêncio. Até o bispo tinha que permanecer quieto. Quando tudo começou a clarear, veio o ano de 1988 e com ele a nova Constituição brasileira e com ela uma série de direitos para os cidadãos. Aliás, até a palavra cidadão foi uma reconquista da Constituição. Na época, ela era usada apenas em noticiários policiais, quase como sinônimo de meliante. O cidadão subtraiu a carteira da senhora aposentada. Entre os direitos conquistados estavam aqueles ligados à área da saúde. Junto com a Carta Constitucional veio o SUS. O acesso ao sistema público de saúde passa a ser universal para pobres e ricos, empregados ou não, sem discriminação. No papel, um poema, mas a transposição para a prática foi e ainda não é tão simples. E não aconteceu, e nem acontece, sem muita luta. O SUS é considerado uma das leis mais avançadas do mundo, né? Assim como o ECA, assim como o SUAS, né? Então, todas essas leis, elas são fruto de mais de 3 décadas de luta, né? Então, quando eu discuto com as pessoas mais jovens, eu falo, não, gente, o SUS é fruto de muitas indas no Palácio do Governo, muitas panelaços na Praça da Sé, muitas indas e vindas a Brasília. Está escrito aqui no artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Está aqui. E por que não cumpre isso? Já que não cumpre isso, a gente está buscando que isso venha acontecer. São Mateus, zona leste de São Paulo. Aqui e no vizinho Jardim Nordeste, surgiram no final dos anos 80 os primeiros movimentos populares de saúde. Usuários, moradores, profissionais e a Igreja Católica Progressista juntaram forças para reclamar pela melhoria do sistema. Um processo que ajudou no surgimento do próprio SUS e se multiplicou nos conselhos gestores, que incluem a participação da comunidade na gestão das unidades de saúde, fazendo o que se chama de controle social. Luzinete Freitas Alves, a NET, é uma pioneira. Há mais de 30 anos envolvida nessa militância, já viu muitos direitos importantes serem conquistados, alguns de forma irrevogável, outros sendo sistematicamente violados. É esse movimento que a mantém alerta. E ela está sempre conduzindo todos nós em direção a esse movimento para que nós tenhamos capacidade, capacitando todos nós para fortalecer o grupo, para dar continuidade a esse trabalho que ela vem fazendo. Aquele ano de final de 70 para 80, 80 e poucos, então foram aqui em São Mateus pipocou vários movimentos, tinham vários movimentos. Mas o que a gente, pelo menos eu, né, e mais algumas pessoas, a gente ia nos outros, tudo, mas a gente, né, priorizou mais, no meu caso, mais a questão da saúde, porque logo em seguida veio a proposta dos Conselhos Populares de Saúde. O primeiro foi na região de Alto Alvim, né? E aí, né, copiando, como tinha esses 2 momentos lá, Alto Alvim e São Mateus, aí São Mateus convidou os companheiros de lá do Alto Alvim, veio para cá, passou a experiência deles para nós, e aí a gente também criamos os Conselhos Populares de Saúde. O mesmo momento, o mesmo tempo que a gente vinha discutindo as necessidades, os postos de saúde, né, para a região, a gente já começou a discutir também a formação de conselho para essas unidades quando ela fosse inaugurada. Então, no mesmo momento, você lutava pela saúde, mas você já começava a discutir a formação dos conselhos. E é interessante porque a gente tem as cartilhazinhas que o próprio movimento elaborou na época, né? Como é que você ia chamar a dona de casa ou o senhor aposentado lá para poder fazer parte do conselho e dizer que ele ia fiscalizar um posto de saúde? Entendeu? Então a gente fazia reunião, com a experiência de lá, do Alto Alvim trazendo para cá, a gente fazia reunião nas casas das pessoas. Acaba a reunião, a gente fazia uma reunião, por exemplo, aqui, a primeira foi aqui, falava, olha, então nós vamos lá para o Guatemi, né, e o Guatemi vai organizar a reunião lá nas casas lá. A gente lá na igreja, chamava as vizinhas lá, a mulherada de lá, foi assim que eu comecei a participar, a gente convidou um monte de gente, através do padre da época, que estava, né, junto com a gente convidou a mulherada, foram lá, olha, tem um médico na época, né, que era o doutor Eduardo Jorge, que trabalhava no posto de Itaquera, por saúde de Itaquera,
estava junto, né? Ele acompanhava aqui a paróquia, né? As pessoas aqui também. E aí a gente fazia as reuniões. Então, no primeiro momento, vai um médico lá na igreja, né? A gente vai falar de saúde, então você levava a população, você motivava a população a ir lá. E o objetivo era sair dali com uma reunião nas casas marcada, para a gente ir lá discutir aquele caderninho, o que era o Conselho Popular de Saúde, o que ele ia fazer dentro das unidades. O ponto principal que se discutia era realmente fazer os prefeitos, o governador e tudo, fazer as unidades básicas que não tinha nada. Todo mundo que morava nessa região aqui saía para o Tatuapé, dali para lá. Não tinha praticamente nada. Então, a primeira cobrança era as unidades básicas. Unidade básica ali, unidade aqui e tal. E aí, é claro, manter essas unidades, que não é fácil. Manter e não deixar faltar os profissionais, porque era raro. Um profissional vinha e trabalhava meio período em uma lá embaixo, trabalhava na outra lá em cima, já pertencendo para o outro território. Era assim, então a luta foi muito grande. O movimento, no início, quando você está reivindicando uma coisa, você tem um número de pessoas participando. Tudo que você conseguiu, né, por exemplo, que nem no caso do Movimento de Saúde, a gente conseguiu as unidades e tudo. Aí quando foi, né, continuamos a luta para poder manter, né, porque aí vinha a falta de médico, de enfermeiro, enfim, dos profissionais como um todo. E aí a questão de medicação, teve um alto também a questão da movimentação, o leite era fornecido também pela prefeitura, pelo estado, tem a movimentação do leite, a questão da vacina. Então, dentro da história do movimento, a gente tem vários auges de luta. Por exemplo, você chega lá, vai marcar uma consulta, tem daqui para 6 meses, tem daqui para 3 meses, tem daqui para... Enfim, eu estou esperando um negócio aí há 1 ano. Aí você fica esperando. Então, isso é o que dá força, isso que reabastece a gente de energia para continuar trabalhando. E a gente nunca mais vai parar de trabalhar, porque se a gente parar de trabalhar, a coisa vai chegar ao fim do poço mesmo. Porque se a gente está trabalhando e as coisas acontecem desse jeito, imagine se a gente parar de trabalhar. A sociedade capitalista traz implícito que você cuida de você, da sua vida, da sua família, e pronto, e cada um que cuide da sua, né? Agora, essa visão hegemônica, eu acho que é um dos principais pontos da sociedade capitalista, desse pensamento hegemônico. E existe um outro pensamento que é o que eu comungo, e eu acho que os meus parceiros também, que é assim, eu não posso estar bem porque eu estou com uma casa razoavelmente boa, os meus filhos estão estudando bem, os meus filhos contam com um bom plano de saúde, né? Eu parto do princípio que eu não posso ficar tranquila e dormir bem enquanto houver um ser humano subjugado. Tereza Cristina também tem sua história de vida ligada à militância. Começou cedo, antes dos 15 anos de idade, no movimento secundarista, e nunca parou. Atuando em movimentos populares e operários, descobriu na psicologia um espaço para reflexão sobre sua prática e seus valores. Já me formei com uma visão da psicologia, rompendo essas práticas clínicas, essas práticas biologizantes, patologizantes, né? Então a gente já começou assim, apontando para uma psicologia mais social. E continuei na militância política, nos movimentos populares. Mudei para a Zona Leste, eu sempre morei, eu sou de São Caetano, né? Então eu mudei para a Zona Leste, entrei na rede pública de saúde. Primeiro que eu te falei, fui ser diretora lá no Jardim Pantanal, Jardim São Martinho, diretora de creche, uma creche com 180 crianças, há 27 anos atrás. Aí, quando eu era diretora de creche, fui exonerada pelo Jânio Quadros, bem do serviço público, por conta de uma greve. A gente fez uma greve e aí eu fui exonerada a ponto de não deixar eu entrar na creche para pegar meu material. Só que eu já havia feito concurso para psicólogo na mesma prefeitura, então eu saí por uma porta e entrei pela outra 1 mês depois. Se a gente for pensar a promoção de direitos, ela é uma perspectiva que está presente em qualquer âmbito da ação do psicólogo, né?
que é a ideia de que o seu trabalho tem que estar a serviço da autonomia, da possibilidade de conscientização, da ação do outro na tomada de decisões sobre a sua própria vida, né? Seja do indivíduo, seja das coletividades. Então, a gente, quando fala de promoção de direitos, não está falando de uma esfera de atuação, de uma especificidade, mas de um princípio, né? E então fica difícil de falar, olha, quando o psicólogo vai trabalhar em educação, ou essa é uma especificidade que o profissional da saúde tem que considerar, né? Ele é, na verdade, um jeito de trabalhar da psicologia nos últimos 25, 30 anos, em que a gente deixa de se comprometer só com o tratamento, né, ou com uma perspectiva de patologias das pessoas ou dos grupos, e passa a pensar que o sofrimento humano e o sofrimento dos grupos tem a ver com condições de vida. Condições de vida em que o sujeito fica precarizado na sua possibilidade de consciência a respeito do que interfere no seu sofrimento, na promoção da sua alegria, né, das condições de vida. E aí a promoção de direitos passa a ser um jeito de trabalhar que é considerar com a pessoa e com os grupos aquilo que eles vivem e por que o que acontece com eles traz sofrimento e qual é a possibilidade então de interferência naquilo que produz sofrimento, né? Então a gente está falando de um outro conceito de saúde, inclusive, em que a saúde não é determinada por condicionantes individuais, seja genéticos, orgânicos ou mesmo aquilo que é conjuntural, mas tem a ver com a condição de vida, ou seja, é uma perspectiva política. E o grande ícone disso é a luta antimanicomial, né? Quando a gente fala, bom, existe o sofrimento psíquico intenso, existe a loucura, né? Mas o que está em jogo não é transformar essa pessoa num outro que seja mais parecido comigo, mas dar condições de o mundo receber pessoas que tenham um jeito muito específico de se organizar. Em 80 e poucos, a gente começou com a questão da luta antimanicomial e foi a época que o governo Montoro assumiu a gente estava saindo de uma ditadura e começou a se instalar uma democracia, né? E aí o governo Montoro, através do seu secretário também muito progressista, João Yunes, aí começa a montar toda uma rede de saúde mental. E como militante do movimento popular, a gente começou, eu e mais alguns psicólogos da região leste, alguns psiquiatras progressistas, a gente propôs a Comissão de Saúde Mental dentro do Movimento de Saúde. Então foi bem legal, porque foi um momento de trazer para a população, no dia a dia, a discussão da questão da saúde mental, a questão das instituições manicomiais, que não só o hospital psiquiátrico, mas a forma como as escolas se organizavam e ainda se organizam, igrejas, ou seja, que trabalhando muito essa questão do conceito que manicomial não eram só os hospitais psiquiátricos, mas a sociedade como um todo, né? E aí era muito legal, porque eu trabalhava na unidade, aí saía da unidade, terminava o horário de trabalho, aí a gente montava grupos com as senhoras do Movimento de Saúde. Aí um dia na Vila Progresso, outro dia na Vila Nova York, né? Pessoal que você viu muito em São Mateus, Anete e tal. Assim, era muito legal, porque aí a gente começou a discutir da forma mais tranquila, com recortes de jornais, recortes de revistas, íamos discutindo a questão da inserção da saúde mental na luta antimanicomial dentro do movimento de saúde, que no começo era muito difícil porque as militantes não entendiam por que tinha que discutir saúde mental, por que a escola era também manicomial, por que as prisões eram também práticas que enlouqueciam, por que a sociedade... Foi uma briga e tanto, viu? 18 de maio de 1987. Em Bauru, interior de São Paulo, um grupo de profissionais e usuários da saúde pública discute os caminhos da saúde mental dentro da reforma sanitária brasileira. É o que se considera o marco inicial da luta antimanicomial. 2 anos depois, muito do que se discutiu nesse encontro foi posto em prática a 400 quilômetros dali. Santos, litoral paulista. Em 3 de maio de 1989, a prefeitura fecha a Casa de Saúde Anchieta, um hospital psiquiátrico que ficou conhecido pela nada singela alcunha de Casa dos Horrores.
a cidade acabou se tornando uma referência na luta antimanicomial. Lá foram instalados os primeiros NAPs, primos próximos dos CAPs. A Anchieta tem um projeto de criar os NAPs. O que é NAPs? Serviços substitutivos. É um serviço aberto, né? Anchieta que ficar preso, pode sair, pode circular. E ele está há 18 anos dando certo na cidade de Santos. E o modelo de Santos foi para outras cidades, como São Vicente, como Guarujá, como Cubatão, e assim vai, por aí vai. Mas Santos é a prova de que questões ligadas aos direitos humanos combinam grandes avanços com saltos vigorosos para trás. A Associação Franco Rotelli foi criada em 1991, no meio do furacão causado pelo fechamento do Anchieta. Mas o grupo, ativo e numeroso nos primeiros anos, foi se reduzindo, até sumir. Nesse período, a luta deixou de ser uma causa pública na cidade. A mentalidade manicomial quase voltou à ordem do dia. Em 2007, 2 psicólogos resolveram ir atrás de interessados em revitalizar a Franco Rotelli. E vieram psicólogos, usuários e parentes de usuários, porque a luta continua. Santos é considerada cidade marco histórico da reforma psiquiátrica. Foi a primeira cidade que ocorreu uma intervenção dentro de um manicômio. Após 20 anos, nasce Aurélia e Igor nesse contexto, de tentar dar visibilidade e começar a mostrar para a sociedade que um portador de sofrimento psíquico, ele pode ser sim ressocializado, ele pode participar de gerações de renda, de projetos de arte, cultura e música e outras coisas. Tinha um ânimo, uma energia nessa época muito intensa. A gente ainda vê isso quando a gente conversa com algumas pessoas que fizeram parte da intervenção aqui em Santos, né? Apesar de ter havido um desânimo muito grande, mas as pessoas quando falam sobre isso, elas falam, gente, foi uma época muito importante, nossa, a gente fazia isso com os pacientes, fazia aquilo, a gente interagia. Nós chegamos na conclusão de que a associação ela precisava ter um caráter coletivo, onde usuários, familiares e técnicos fizessem parte deste contexto e que tivesse um poder horizontal, sem hierarquia. Então é um barato, porque às vezes a gente tem uma pauta de uma reunião para se discutir, né? Temos lá 3 itens e aí chega um usuário reclamando que ficou sabendo que o amigo tomou muito medicamento e deu diarreia, então a gente tem que começar a discutir esse uso abusivo do medicamento e por que ele trouxe o contexto. É interessante. Então, não que a gente não tenha um foco, mas de uma certa forma acaba abrangendo, porque a gente tem que ouvir sempre qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de comentário, porque isso faz parte do contexto no qual nós estamos trabalhando. A partir do momento que nós usuários temos um compromisso, né, que vira usuário, saúde mental, a Franco Rotelli foi em vários lugares, né. Nós fizemos um mutirão em ano passado, fomos para Brasília, na marcha dos usuários, mil usuários, né? Aí vem na TV, nossa, na televisão, escola na televisão, é muito legal quem divulgou. E o que aconteceu? Os políticos que ficavam acuados, ficavam escondidos, foram se liberando, foram se abrindo. Não pode ignorar esse monte de usuário que está em Brasília, porque senão pega mal pra gente. Aí foram circulando no ministério, tipo assim, vamos olhando, paravam. Então isso motiva, cara, mais que a gente possa divulgar nossos direitos, chegar até o federal, até Belo Horizonte, não importa o que for levar. É muito importante. Bom, isso está na Constituição, que diz que todo cidadão tem direito à saúde e é dever do Estado fornecê-lo. Aí parte da premissa. E eu sei que eu sou argentino, não, mas eu luto pelos direitos de meu filho, que é brasileiro. Eu não quero nada para mim. Eu quero o direito dele que sejam contemplados. Você acha que você é um militante dessa causa? Eu sou, né? Eu escrevo sobre a sociedade. Eu sou filósofo, sou escritor, sou poeta. Mas ainda na rua, assim, ficam olhando todo pra gente. Pô, quer da saúde mental, toma remédio, fica olhando tudo, fica olhando de rabo de olho, assim, né? Eu lido a causa com muita dificuldade. Acho que assim, quando eu vou no mercado comprar um arroz, um sabão em pó, as pessoas notam no meu comportamento que eu sou da saúde mental. Eu preciso demonstrar para as pessoas que eu sou, pelo comportamento, pelo esquecimento, pelo modo de andar. Mas eu acho que a discriminação é crime, né? Sabe? É crime. Mas a sociedade, mesmo sabendo disso, ela discrimina o usuário da saúde mental. Só que é que nossos direitos, nossa briga com o usuário. A gente luta para a discriminação de acabar. Eu acredito que o remédio, só o remédio não resolve.
Uma boa conversa resolve. Eu sempre dou exemplos, o seguinte exemplo. Se uma pessoa que está desempregada, está com a autoestima baixa, precisa de 5 terapias por mês, quanto que deve ter? Deve precisar uma pessoa que tem um histórico de 10 tentativas de suicídio, que é o filho meu. O que o serviço público oferece hoje? A receita e o medicamento. É a clínica tradicional. Tá? Muitas vezes a gente vê que o profissional que está lá dentro, nem olhar para a cara do cliente ele olha. Certo? Ele já assina a receita, dá o medicamento e se livra. Não existe tratamento. A Franco Rotelli, como instituição, vem fortalecer o trabalho do psicólogo, a terapia do paciente, em termos globais, não? Então, é todo. Então, psicossocial também. Isso. Mas o que quero falar assim, que a Franco Rotelli quer suprir uma falta que está acontecendo no próprio atendimento municipal, por exemplo, não é? A gente vai suprir, vai colaborar. Em alguma medida, sim, né? O projeto do NAPS, né, ele surge como uma alternativa muito interessante de atendimento aí para o portador de sofrimento psíquico, mas em um determinado momento, assim, a gente vê que investimento público e outros, né, assim, o descaso público mesmo, né, em relação ao atendimento vem se mantendo e infelizmente se deteriorando aí, e de alguma forma a gente vê que existe uma necessidade, uma demanda muito grande de usuários que estão sem a psicoterapia, né? Cada gente que aparece aqui, que eu chamo a família vai crescer, eu fico muito feliz, porque é o resultado que eu queria há 10 anos atrás, que se crescesse. E naquela época não teve como crescer. Os técnicos não teve a capacidade de evoluir a Franco. E hoje, com 4 meses, a gente levantou a Franco Rotelli. Eu não falo brincando, eu falo sério mesmo. Com 4 meses, a gente trouxe mais de 18 pessoas para dentro da Franco Rotelli. Fizemos 8 projetos. Então, depois não pode acabar. Depois que eu entrei na saúde mental como um paciente, e depois aí eu fui indo até me conscientizar que tinha que tomar remédio e tudo. E o que eu vi de especial aqui é que os profissionais que cuidam da gente, eles estão lidando com gente, né? Humano, né? Isso que é legal. E lá fora desse mundo da saúde mental, lá a gente vê a competição, lá é um querendo engolir o outro, né? É um vestibular, é um querendo passar a prova no outro, é aquela coisa. E aqui não, aqui a gente vê união, aqui a gente vê força. Mas por quê? Por causa da solidariedade, por causa da luta sobre a doença que a gente tem. Então acho que o que mais legal nisso tudo é que a gente tem um acolhendo o outro. Todo mundo tem que fazer a sua parte, eu pelo menos estou fazendo a minha. Nós aqui estamos aqui por isso, a gente acreditamos na luta e na saúde mental no futuro. A gente está aqui porque no futuro, não estava aqui. Para mim, ser psicólogo não é só um status, não é só uma profissão. É abraçar uma ideia, ir até o fim e vê-la se concretizar. Eu acho que isso é muito importante. A sociedade assassina suas ideias, suga seu propósito, rasga e vai ao extremo. A sociedade abole uma cultura, uma população sem instrução alguma. A sociedade impõe normas rígidas. É o retrato do balanço e do trampolim. A sociedade extrapola nos vícios, na ironia, na hipocrisia e na ironia. A sociedade rouba, oculta e suprime uma cultura sublime. Deste genocídio mata aos poucos um riquíssimo mundo que poucos conseguem sobreviver. Isso é o retrato da sociedade, né? Ela tanto dá, mas ela também tira o que a gente tem também, né? E é a situação do Centro de Atenções Psicossociais, os CAPs da Zona Leste de São Paulo, que agora afligem Anete, Luiz e Moacir. Com a mudança da gestão da saúde do município, quando organizações sociais passaram a cuidar de boa parte da rede pública, os movimentos enxergam que houve uma melhora inicial, mas em pouco tempo as coisas ficaram piores do que estavam antes das OSs. No caso deste CAPS, a reclamação é que, por ainda ser de administração direta da prefeitura, está passando por um processo de sucateamento. Essa é uma unidade, ela é um CAPS 24 horas,
né? Mas olha o quadro que está, ele não suporta o tanto da população que tem, ele está defasado, entendeu? Ele falta profissional, enfim, não vamos dizer, não é só o profissional médico, ele falta todos os tipos de profissional. A enfermagem, de farmácia, enfim, todos precisam dentro da unidade, aqui está faltando. E agora mesmo a gente foi conversar com a diretora, ela faz o papel de administrativo e de gerente da unidade, porque o pessoal, né, pediu demissão, exoneração, porque não tem condições de trabalhar de jeito nenhum. Todo funcionário público. Os pacientes daqui são pacientes que não têm condições de lutar. Então é aí que o movimento tem que entrar mesmo, né? Aí é que os movimentos têm que estar mesmo. Tem que fazer sua parte, ajudar, né? Porque senão... Tá de dentro mesmo. Né? Principalmente eu tenho uma sensibilidade muito grande nessa questão da saúde mental, né? Eu acho que é uma área que eu, né, gosto muito de trabalhar, entendeu? Eu acho que necessita mais ainda, né? Se você vê que a sociedade como um todo, às vezes, não tem essa clareza de luta e tudo, eu acho que essa é uma área que é onde precisa mais ainda, né, da gente, da sociedade organizada, dos movimentos, né, das entidades, para lutar por si e por eles. Uma característica dos movimentos populares de saúde é levar as suas causas até o limite. Ou seja, o que poderia parar em uma passeata, cartas para jornais e autoridades e manifestos, vai além, vai à busca da justiça. Essas leis, muita gente fala assim, mas a lei não resolve nada porque ela está escrita, ela está lá no papel, você não vai atrás de por ela, né? Fazer com que executar, ir lá cobrar das autoridades e tudo. Desde quando eu comecei a participar no Conselho de Saúde, que algumas conquistas a gente conquistou através da lei, que eu falo, não, a lei quando você busca ela e você vai atrás de todos, né, os caminhos, tudo, ela funciona assim. Alguns vereadores acolheram as queixas dos movimentos de saúde e uma audiência pública com as OS foi agendada. Esse documento que a gente entregou hoje é uma parcelamento de cerca de 500 assinaturas, só focando a área de psiquiatria. As denúncias, elas chegam, aí se tenta trabalhar, primeiro com as comissões que são específicas, né? Na questão da saúde, se chegou a demanda passa para a comissão de saúde, a comissão de saúde se articula para chamar as pessoas que estão sendo, as pessoas que que tiveram a denúncia, né? Então, no caso aqui hoje era das organizações sociais que prestam trabalhos para a prefeitura e que não estão fazendo bom atendimento. Então, você tem uma bancada de vereadores e esses vereadores fazem o questionamento. É certo que boa parte do cenário, com vereadores governistas e a presença de centenas de funcionários das OS convocados para fazer a claque, não era favorável. Mesmo assim, não se pode dizer que o trabalho de NET e de todos os que se envolveram nesta causa tenha sido em vão. Infelizmente, além de você pôr a boca no trombone, falar, reclamar e tudo, mas quando você tem, né, um grupo de representante, um conselho e tudo, que realmente sério quer trabalhar, né, você até, né, tem que trazer essa questão. Isso não foi assim, num estralar de dedo que a gente conseguiu isso, não. Tem um ano que a gente tomou posse desse conselho lá em São Mateus, e até a gente, os conselheiros novos, até entender dos seus direitos, porque as populações às vezes entregam muito, né? Vai lá cobrar, reclamar, mas até ver que tem uma lei que você tem que chegar até isso, você tem que ir caminhando, né, até isso, né? E essa previsão deixa muito a desejar. Diante dessa situação, de várias discussões, né, em grupo, no conselho e tudo, a gente chegou a uma deliberação que o que tinha que se fazer é fazer um documento e encaminhar para, né, todos os órgãos, né, necessários, que poderia estar nos dando uma resposta, que foi Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público, né, os parceiros envolvidos, né, todos os parceiros envolvidos dentro da questão. Tudo isso tem que ser muito articulado. Se não tiver as organizações, né, que fazem esse tipo de trabalho, que fiquem também na pressão, que também dá o respaldo para alguns vereadores e vão falar com todos, você fica fragilizado. Então tem que ser uma força, uma junção. Só se organizando, porque se a gente sabe que a maioria da população como um todo, ela não tem esse conhecimento de chegar, por exemplo, aos órgãos, né? Ela conhece, machucou, cortou, ela grita, né? Ela grita, mas não é só gritar, você tem uns órgãos públicos aí e tudo que você tem que ir, né, passo a passo caminhando até ele, né?
a gente não pode desistir, né? Porque a luta e a forma, a luta e a busca dos direitos humanos é o que faz a gente ter a democracia, né? E fazer uma vida melhor para uma população mais carente é isso que faz o elo das comunidades carentes junto com os movimentos sociais. A gente já quer fazer hoje e amanhã já tem tudo em mãos. É por isso que as pessoas ficam desgastadas, ela não tem assim, paciência de espera, ela se estressa muito rápido. Eu, por exemplo, eu me estresso quando eu estou fazendo alguma coisa que não vejo resposta, digo, não, hoje é o fim. Mas quando eu chego amanhã que eu penso de novo, não vou lutar só por mim, é por todos. Só que todos não têm essa mesma força, não é verdade? Sábado à tarde de sol em São Paulo. Enquanto a maioria das pessoas cuida da própria vida, todo o direito, um grupo de militantes se reúne para traçar estratégias contra o sistema de OSs. A luta não parou em uma sessão da Câmara. Esse é o encontro da união dos movimentos populares de saúde da cidade. No dia de sua realização, qualquer jornal ou TV ou rádio poderia ser consultado que não saberíamos nada a respeito. Eles estão fora da pauta. Para eles, saúde não é um produto, mas um direito, e dão sua vida, incluindo os sábados à tarde ensolarados, pela causa pública. Hoje, nesse 11º encontro, nós estamos fazendo o encerramento de um curso que a gente fez este ano, que é um curso para as lideranças da União, não é? Onde a gente discutia principalmente a questão da participação popular, né, e o pacto de gestão nessa cidade que não existe. E, por exemplo, é diferente você usar os recursos da saúde numa região que nem Brasilândia, que é onde eu moro, é diferente porque as necessidades da Brasilândia é muito diferente das necessidades da freguesia do Ó, que é um bairro coladinho, tá? Ou da Vila Madalena, uma outra região da cidade, ou de São Mateus para a região da Penha, né? Então as necessidades elas são muito diferentes e o pacto é um pouco, e o SUS preconiza isso, né, que você tem que investir mais onde mais precisa, né, porque senão você não faz a questão, né, das pessoas terem as mesmas oportunidades. E o sistema único ele é para todo mundo, né, para pobre, para rico. Cícera também é uma dessas batalhadoras que fez da melhoria da saúde pública sua bandeira de vida. Em 15 anos de atuação já viu um pouco de tudo, já viu direitos vindo e indo. Já viu esse mesmo encontro da União com a sala repleta ou entregue às moscas. E isso não abala a enormidade de suas certezas. Eu sempre sou uma pessoa otimista, romântica, eu acredito que a gente pode transformar a sociedade. Acho que eu só vou deixar de acreditar nisso. Ou quando ela acontecer, ou então, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, né, temos sempre que fazer a nossa parte e não esperar que os governos façam pela gente, né? Eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade de fazer com que as coisas se modifiquem a partir da ação que a gente faz. É lógico que a gente teve uma luta bastante grande, importante, tivemos muitas conquistas, né? Nós não chegamos até aqui com a democracia que nós falamos que temos, né? Falta muito ainda. Mas a gente não chegou até aqui pelos belos olhos das pessoas ou porque algum governo foi bonzinho, foi através de luta mesmo, né? Psicóloga dedicada à psicologia organizacional, Graça teve a vida e a profissão alteradas quando seu filho foi diagnosticado com diabetes. A busca por informações e por saídas para o então precário atendimento aos jovens com diabetes levou-a até a Associação de Diabetes Juvenil e encontrou ali não apenas um amparo, mas a possibilidade de transformar uma notícia ruim em uma causa justa. A Associação de Diabetes Juvenil, que hoje é a DJ Brasil, porque ela está mais abrangente, ela surgiu com esse nome pequenininha num consultório médico, onde alguns pais de crianças com diabetes se encontravam e ficavam ali na sala de espera trocando as suas dificuldades. Não tinha seringa adequada, não tinha chocolate, não tinha doce, não tinha refrigerante, e as crianças pequenininhas dentro de uma sociedade que mostrava isso para elas, né? E aí foram buscar, começaram a conversar e resolveram criar essa associação. Em princípio, eles se reuniam na sala de estar de uma das casas, eles faziam um revezamento. E aí começaram a tentar buscar direitos para essas crianças, estimular a criação, o desenvolvimento de um refrigerante diet,
tentar fazer com que o governo trouxesse, abrisse as portas para trazer seringas mais adequadas para a aplicação de insulina. A própria insulina, que não era produzida no Brasil, depois disso passou a ser produzida pela Biobras na ocasião, porque a gente dependia de insulina importada. Quando havia qualquer problema com a importação, as crianças ficavam sem insulina. E insulina é o principal tratamento de quem tem diabetes tipo 1, né, no caso das crianças e dos jovens. E aí isso foi crescendo, a associação foi crescendo. Eu cheguei quando já tinha 2 anos, já estava numa sede emprestada, depois foi alugada, depois eu já estava dentro da estrutura, fui voluntária há muito tempo, fui presidente, passei 8 anos como diretora executiva. Então nós fomos tentando profissionalizar algumas equipes e criar uma estrutura educativa, porque o que esses pais e nós todos percebemos? Nossos filhos, de certa forma, estavam esclarecidos e nós éramos guerreiros e podíamos lutar por eles, mas e o resto? E as crianças que morriam sem diagnóstico? E as crianças que não tinham acesso ao tratamento adequado? Porque pior do que não ter refrigerante ou doce era não ter o tratamento adequado, não ter profissionais preparados. E aí a gente foi criando uma estrutura, fomos desenvolvendo projetos, conseguimos apoio da iniciativa privada, alguns apoios governamentais, muito poucos, mas conseguimos, bom, resumindo, fazem acho que uns 6, 7 anos a associação conseguiu a sede própria, conseguiu através de uma parceria através de parceria com a iniciativa privada, conseguiu comprar uma casinha velha, fizemos um projeto e o Consulado do Japão financiou a reforma. E nós temos uma sede própria, com uma equipe própria, com uma estrutura. Então, hoje a associação tem um número de associados muito grande. E o psicólogo, de modo geral, ele é importante na equipe, não tem dúvida nenhuma, tanto dentro de uma instituição como essa, quanto em todos os serviços onde as pessoas com diabetes ou pessoas com doenças crônicas, de modo geral, são atendidas. Ele não precisa estar lá só para tratar da saúde mental das pessoas, mas sim para dar força para a aceitação da doença, para momentos de dificuldade que as pessoas doentes enfrentam, para ajudar aqueles pais a lidarem com aquelas crianças de uma forma mais natural. Quando a gente fala que o compromisso não é com a cura da patologia, a gente também está falando, olha, o compromisso não é com a realização da felicidade, nem do indivíduo, nem do grupo, né? O que a gente faz ao se comprometer com a promoção de direitos é o enfrentamento da realidade objetiva, né? E o impacto que isso tem sobre a subjetividade. E enfrentar não quer dizer nem curar, nem harmonizar, né? É reconhecer a dificuldade que é nas negociações entre as famílias, entre os casais, as negociações no mundo do trabalho. Explicitar isso significa se comprometer, é claro, com um projeto de felicidade, mas uma felicidade que está pautada na compreensão do mundo objetivo, né? Senão a gente fica muito rapidamente colocado no lugar de quem promove uma dinâmica e faz ali, pontualmente, todo mundo fica feliz, né? E, assim, no mínimo, isso é promover alienação, né? Para falar mais simples. E aí a gente não está comprometido com a promoção de saúde, muito menos com a promoção do direito, né? Porque o direito é o direito à divergência, à diversidade, à contestação. Isso promove, né, movimento nos grupos. Paradigma na conquista de direitos nas últimas décadas, os grupos ligados à causa dos soropositivos têm uma trajetória razoavelmente curta, mas recheada de vitórias. Lutando para que a sociedade e o Estado reconhecessem uma doença nova, carregada de preconceitos, eles conseguiram visibilidade e resultados. Entre esses grupos, o GAPA virou uma referência. Áurea é advogada e hoje preside o GAPA. Mas como ela mesma diz, se for preciso, dirige até caminhão. Eu tinha uma cliente que era assistente social, porque eu sou advogada, na verdade. E aí eu fui atendê-la. E antes eu fiquei esperando porque ela estava fazendo uma reunião sobre a questão da AIDS. Aí eu cheguei um pouquinho mais cedo e fiquei aguardando por ela. E fiquei ouvindo a reunião, né? Aí no final das contas, assim, muitas coisas que estavam sendo faladas ali, que era mais burocrática, para mim era super fácil, né? E para as outras pessoas, eu estava vendo assim, aquela dificuldade, aquela, né?
E eu pensando comigo, eu falei, bom, isso aí eu sei fazer, isso aí é fácil de fazer, né? Aí quando passou o papelzinho para a gente anotar endereço e o dia que podia se reunir, eu coloquei lá o meu endereço. E aí, como eu já conhecia essa assistente social e ela fazia parte, aí eu vim com ela, eu conversei, ela falou, não custa dar uma olhada, ver o que dá para fazer. Aí a gente, porque não tinha estatuto, não tinha nada. Então a primeira coisa que a gente foi ver foi como fazia o estatuto. Aí comecei a participar. Na época foi mais assim a distribuição de folheto, chamando as pessoas para um esclarecimento, porque não tinha, né? Então a gente saía de madrugada e para chamar a população para participar da reunião, para saber o que era AIDS, como se prevenir, coisas assim. A princípio, a gente pensava mesmo na questão do direito, né? Da pessoa ter o direito à vida, à liberdade. Nós não montamos o GAPA, por exemplo, que foi a primeira não governamental da América Latina, com pensamento assistencialista, tá? Claro, teve um período, e até hoje a gente faz assim o fornecimento de cesta básica, mas é até você conseguir voltar ao mercado de trabalho, ou até você localizar a sua família, ou até você ter meios próprios de sobrevivência. Não é aquela coisa de ficar dando cestinha, não. Era a luta pelo direito mesmo. Então, qual é o direito que a pessoa tem? A princípio, assim, aparentemente não tinha nada, né? Porque a gente ficava naquela dúvida, tem isso, tem aquilo? Não tem o INSS, porque AIDS não era doença, era síndrome. Né? É uma síndrome. Então, por ser síndrome, não estava catalogado como doente. Então, você não podia receber nenhum benefício, né? Então, daí a gente foi pesquisando, foi estudando, foi vendo aonde que podia fazer as coisas. E eu acho assim que mais foi pela questão da luta pela cidadania. A questão do convênio médico, em 1990, nós entramos com a primeira ação pedindo o tratamento de uma pessoa através do convênio médico que estava sendo barrado, alegando que era AIDS. Então, nós conseguimos, numa medida cautelar inominada, a liminar, e essa pessoa foi tratada, depois disso, várias outras, e até hoje. Depois disso, nós conseguimos também, através de uma ação que foi interposta pelo GAPA, a obtenção dos medicamentos, que na época era um coquetel que foi em 96, né? Do coquetel que estava saindo naquele exato momento. O pessoal estava ainda numa reunião no Canadá discutindo com David Hu quando é que deveria começar, se começava antes, se começava depois, quando deveria atacar a doença. E aí nós entramos com a ação aqui, e o interessante é isso, que nós entramos com a ação numa sexta-feira. No final de semana, a revista Veja fez a publicação dizendo exatamente o que era o coquetel, para que servia e tal. Na segunda-feira, quando eu fui ao fórum para ver a liminar, o juiz estava lendo essa revista, né? Então aí eu bati o olho e fiquei assim. Na hora que eu vi ele lendo a revista e ele lá com interesse, eu falei, bom, essa daí já está no papo, nós ganhamos, né? E graças a Deus eu saí de lá com o ofício na mão, né? Quando eu comecei trabalhar com a juventude em relação à questão das DST-AIDS, trabalhava com a população em geral, com os funcionários da rede da Leste, e assim, sempre minha atuação muito circunscrita politicamente e opcionalmente na Zona Leste. Pelos anos que eu tenho de serviço público, qualquer remoção eu poderia ter saído da região, assim, eu sempre via, tinha algumas remoções, sabe, remoção, junto todos os psicólogos da prefeitura em tal lugar, aí pela classificação poderia escolher outra área, outro bairro. Tá. Mas uma loucura, assim, boa parte dos psicólogos desesperados para sair da Zona Leste. Até hoje a Zona Leste, muito preconceito, né, em relação à região, à pobreza.
E eu me lembro de uma psicóloga que uma vez falou assim: nossa, mas você vai para São Miguel, você não tem medo de levar uma bala perdida assim quando você está indo, assim como se só tivesse índios lá, né? Mas eu sempre achei que era um terreno tanto para a psicologia como para a questão da saúde, como a questão da transformação social. E aí quando eu comecei trabalhando com os jovens, eu comecei a sentir muita dificuldade. Com os jovens eu trabalhava a questão da sexualidade, oficina de sexualidade, juntava um grupo, escola, instituição e tal. Aí eu comecei a perceber uma série de dificuldades, foi quando eu fiz um projeto para entrar no mestrado, para poder entender melhor, qualificar a minha prática. Eu gosto de citar esse fato porque eu fico muito preocupada. Eu acho que a gente tem que estar na academia, eu tenho pavor dessa dicotomia. A academia pensa e os da ponta fazem o que a academia... Eu nunca aceitei isso. Por isso eu falei, não, eu vou para a academia para produzir conhecimento que seja para além do que até Humberto Eco diz, teses desodorantes que você põe debaixo do braço e não serve para nada, né? E sai andando porque não serve para nada. E aí eu fui problematizar a minha prática na academia. Eu queria refletir como qualificar, como melhorar a relação com a juventude no sentido deles virem a promoverem o autocuidado de uma forma mais segura, mais tranquila e viver a sexualidade de uma forma saudável, mas com maior condições de uma autoestima que levasse à autoproteção. A gente chegou a fazer uma formação lá no SAI. A gente faz um trabalho voluntário, aí a Cristina ficou sabendo, né, do núcleo, de um movimento juvenil que era lá da Tiradentes, que é ligado ao movimento hip hop, que é o núcleo cultural Força Ativa, e ela ficou sabendo do que acontecia. E aí, esse grupo juvenil foi procurar a Cristina, para que assim, como o grupo era autodidata, eles falaram, não, então vamos adquirir mais conhecimento, mais base, mais pesquisa. Além da gente trabalhar com o que a gente vê, mas com dados também, para mostrar também, para quando a gente chega numa escola ou num posto de saúde, a gente ter fundamento para estar falando. Tem mais respostas, né? Ter base também, para falar, não é só uns caras do rap, não, ter base. Sexualidade, a cor da pele oprimir, a natureza não dá. Esquece o mundo de barreiras, pra você vencer desemprego, miséria, vírus, HIV, DST, previna. Marcos Ribeiro de Santana, tenho 29 anos, sou educador social, trabalho no abrigo para criança e adolescente. Independente da militância, a gente sempre procurou fazer amigo, até porque inimigo vem de graça, né? Inimigo você não precisa fazer muita força para arrumar. A gente sempre procurou fazer amigo. Eles acham da hora, eles acham muito louco. E falar pra você, não é fácil não, hein, mano. Não é fácil, porque depois que você entra, você não consegue mais ficar quieto, né? Teve um professor meu, um professor de história, o professor Walter, que ele, professor de história, e aí como ele via que eu gostava muito de rap, ele começou a me dar letras de rap, dos Racionais, do Dog, e a gente tá fazendo a interpretação dessa letra. E aí foi quando eu assisti Malcolm X, Martin Luther King, Black Panthers, alguns filmes, né, que foram me dando referência mesmo, né? Mas assim, o começo mesmo foi com o rap. Foi que eu falei, bom, eu ouvia e agora eu quero fazer a minha parte. Como é que eu faço isso? Aí foi com o professor de história, o professor Walter, foi na Unegro, foi com os meninos do Força Ativa. E aí a gente foi fazendo alguns contatos. E aí desses contatos foi saindo alguns trabalhos. Oficinas, shows de rap, mas aí depois dos shows, ou antes, tinha algum debate. Assim, algumas pessoas se assustavam, os mais velhos, mas a juventude em si, nossa, muito louco, hein, mano, vocês. O que a gente tinha, na verdade, o que a gente já sabia da educação em pares, que era o técnico, o auxiliar de enfermagem está falando, eles vinham falar pra gente na abordagem nossa, ó, muito louco, hein, vocês falando, tá, pá. E aí foi uma experiência muito louca, porque foi piloto, né? O lance do agente de prevenção é fazer educação em pares. Então a gente trabalhava em escolas, em entidades, e o público-alvo era o jovem, porque
falando aqui de São Paulo, quando algumas escolas tinham um trabalho de orientação sexual, era um técnico, né, que ia na escola, ou um auxiliar de enfermagem, ou um médico, e aí vinha com aquela linguagem acadêmica, técnica, que aí a juventude não entendia nada, e aí ficava muito vago na cabeça dos adolescentes. E aí teve esse projeto que, na verdade, a gente já fazia voluntariamente mesmo, pelo movimento hip hop, que a gente acredita que não é só música, acho que a gente tem que agir também. E aí na comunidade a gente já tinha um trabalho de prevenção, a gente está entregando preservativos e meio que autodidata mesmo. Procurar alguns livros e tá passando o que a gente lia pro resto da juventude na comunidade, em shows de rap que a gente fazia e tal. De 2003 a 2006, esse projeto aí. E foi da hora. A gente levou para Porto Alegre, no Fórum Social Mundial. A gente levou a nossa experiência para Porto Alegre. A gente levou a nossa experiência em 2004 para Brasília, na Conferência Nacional de Políticas Públicas para a Juventude, como para que isso virasse mesmo, né? Que vire política pública. E gravamos um CD de rap. E aí eu vou mostrar para vocês, né? Foi inovador, né? Porque nunca tinha acontecido isso. Um box aqui debaixo do viaduto. Você joga aqui? Eu treino no box. Aqui, ó. Eu treino no box ali, ó. Jovem, né, ele acha que o médico, o enfermeiro, o auxiliar, ele tá lá por obrigação. E aí quando ele vê um jovem agente de prevenção, ele tem outra visão. Ele acha, mano, é isso mesmo, o cara quer me ajudar, tá ligado? Tipo, entendeu? Porque, tipo assim, o cara não tem obrigação de estar aqui. E aí a nossa preocupação da gente fazer parte disso, da quebrada, enfim, disso, fazer a diferença ali, mano. Calma, sabe, ó, você pode morrer, tá ligado? Porque hoje em dia o samba, e me decepcionou muito, tá ligado? Porque eu gosto de samba. Só que hoje em dia o samba só fala de amor, tá ligado? E a gente não só ama, mano, entendeu? A gente tem conta pra pagar, tem um desemprego, tem droga, tem problema de saúde pública, tá ligado? De DST. Mano, e aí, assim, eu não acredito da arte pela arte, eu não acredito da arte pela arte. A arte, ela tem um objetivo, a arte. Ou deixar a pessoa na mesmice, deixar ela acreditar no mundo de fantasia mesmo, ou acordar ela pra lá, mano, acorda e, tá ligado? Ó, tá moscando, hein? Entendeu? Prefiro assim, por quê? Do seu a elite nem quer saber. Cuide de você mesmo. Tem os 3 conceitos de vulnerabilidade. Os 3 conceitos de vulnerabilidade, que é o individual, o social e o institucional. Tudo isso cria que a pessoa, dependendo ela contraia o vírus HIV ou qualquer tipo de DST. Porque assim, o social é o meio que ela vive, né? O pessoal é os valores que ela tem mesmo de pessoal. O institucional é o público, é o poder público, de não dar acesso, de ter pessoas mal preparadas trabalhando. De repente você vai num posto, um adolescente que tem relação sexual, que transa. Aí de repente tem um auxiliar que já... Por que você quer preservativo? Uma menina, ela tem... Nossa, ela tem uma dificuldade muito grande de não posso te pedir preservativo com uma naturalidade que tinha que ser, por causa que aí vem o preconceito dependendo do próprio funcionário da saúde, mano. O próprio funcionário... E aí às vezes acha que não tem nada, mas isso dificulta também. O rap, ele consegue aglutinar muitas pessoas que antes não se viam em outros movimentos, né, musicais. Exemplo, com a linguagem do rap, você consegue falar, ó, eu sou igual a você, você é igual a mim, então a minha posição é essa, o que você acha? Ele traz as pessoas pro debate, né? É o objetivo, é a ideia, o que quer passar, entendeu? Então, para pessoas que têm um certo direcionamento, se no rap, se no samba, se no funk, dependendo do que tá passando, não vai ter idade, entendeu? Um cara com 40, um acadêmico, um professor, um doutor, um mestre de alguma coisa, ele vai se identificar e vai até estudar aquilo. E vai até passar aquilo. Né? De repente não vai passar cantando, mas vai passar como um texto. É um fortalecimento do seu subjetivo, né? Pra você, ó, aconteceu no rap, conta a história de família assim assada, né? Que aconteceu isso. Então o rap, ele te proporciona uma ferramenta para você escolher, né? De fortalecimento mesmo do seu eu, fala assim, ó, esse caminho não dá pra mim ir, ou vou, mas eu sei que a consequência é esse. O rap é de fácil acesso, né?
né? Muitas pessoas podem fazer rap, a gente não precisa de ir pra academia para fazer rap. Esse CD aqui, na verdade a gente nunca pensou em vender, e sim distribuir nos serviços de saúde mesmo, em escolas, como um projeto educativo mesmo, né? Algumas pessoas falam, mas e aí o rap pra vocês não deu certo, mas quando aparece, deu sim, mano. Deu sim, porque a gente viu o rap como isso mesmo, como instrumento, para levar na escola, para levar num serviço de saúde, ouvem o CD. A gente não quer só se ver, a gente quer, tá ligado? A gente quer trabalhar, a gente quer produzir, a gente quer participar de fato da sociedade, não só no samba, tá ligado? Não só no futebol, ou não só no rap, né, mano? A gente quer a gente quer tá na arquitetura, a gente quer estar na engenharia, a gente quer estar em tudo, mano. Eu sei que o mundo coloca um monte de barreiras para você se manter vivo, mas não por falta de prevenção. Não há mais motivo para não usar camisinha. Se previna para vencer. Não dá para parar, porque a gente que está aí nessa luta, né? Não dá, você tem que... Você acha que a gente vai deixar esse povo aí fazer o que quer? Eu estou me informando para poder ter uma clareza maior, para saber o que é o que eu vou querer para meu filho. Que eu acho que os direitos dele também são direitos de todo mundo, não é só do meu. Chegar um momento que a gente precisa, independente das nossas cores partidárias, dos nossos segmentos, dos nossos movimentos, a gente se juntar para a gente se fazer respeitar um pouco mais. Eu acho que... Mas ainda é um processo, eu acho que a gente precisa caminhar ainda um longo tempo. A gente só não pode abaixar a cabeça e achar que está tudo certo. A presença do psicólogo muito marcadamente como aquele que trata patologias também está referida a uma concepção de saúde que na verdade está preocupada com a doença, né? Então a gente teve que fazer esse caminho contrário da patologia para a saúde, né? Para a promoção da saúde, e para pensar a promoção de saúde, pensar a promoção de direitos, né? Não dá para pensar numa saúde integral, né? E num atendimento integrado à saúde sem se pensar nos vários âmbitos de participação do sujeito, né?